MXRF11, será que vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Hoje nós vamos refletir sobre o investimento nesse FII, considerando a inflação, vamos ver o quanto rendeu investir nos últimos 5 anos e quanto evoluiu os dividendos. Será que vale a pena? Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo, vamos ver aqui sobre esse fundo. Então, antes mesmo da gente falar dos dividendos do MXRF11, a gente tem que lembrar que ele é um fundo imobiliário de papel, então ele está envolvido aí em dívidas de CRIs e CRAs, e esses tipos de ativos não valorizam. Então, a própria cota do fundo imobiliário MXRF11 não vai valorizar ao longo do tempo. Então, você não tem que pensar em ganho de valor de cota, e sim em dividendos. Então, fiz uma simulação do investimento no MXRF11 em 5 anos, né, onde eu investi R$20 mil em 2017 e fui reinvestindo os dividendos, somente isso. Então, nós tiramos do bolso R$20 mil. Mas, como ele pagou vários dividendos ao longo do tempo, nós tivemos um total aplicado de R$35.778. Só que lembre-se, do bolso saiu apenas R$20 mil, né? Então, esses R$20 mil acabaram agora tendo um saldo bruto aqui de 37.810. E aí é essa diferença aqui o que teve de valorização da cota, ou seja, aqui no Investidor 10, por exemplo, eles estão considerando dividendo à parte, né, e mostra aqui a valorização de todo o dinheiro que entrou, independente aí se for dividendo, seja o que for. Então, nós tivemos uma rentabilidade de apenas 5,68% ao longo desses anos aí, reinvestindo e tudo mais em termos de cota, ou seja, perdeu da inflação feio. A gente já vai ver a inflação, então isso aqui reforça. Esqueça valorização de cotas em termos de fundos imobiliários de papel. Entendido isso, agora a gente tem que entender o quanto valorizou os dividendos e também considerar a inflação ali. Então, antes da gente entrar em mais detalhes da simulação desse investimento nos 5 anos, vamos entender os dividendos atual do MXRF11. Hoje ele está com um dividendo de 12,2%. E qual a proposta principal do MXRF11? É oferecer um plus aqui em relação à Selic e à inflação, né? Então, observando o portfólio do MXRF11, nós temos uma composição de diversos CRIs que vai nos levar a um CDI mais 2,70, ou seja, está ganhando do CDI aqui praticamente a Selic, é quase igual, 2,70 acima, né? Representa 43% do book. E o IPCA mais aqui 7,37 acima, né? Representa 56% do book. Eventualmente eles fazem alguns trocas aqui de ativos, né? Isso aí pode dar também uma valorização adicional. Outro ponto positivo é que você ganha esse plus em cima da renda fixa e é isento de IR. Então, esse isento de IR faz toda a diferença. Lembrando que a gente paga IR sobre ganho de cotas e o MXRF11 não oferece ganho de cotas praticamente. Então, é como se tudo que você ganhasse aqui fosse realmente isento. Então, esse é um outro ponto positivo. Só que isso aí tem um custo, né? Todos esses pontos positivos têm um certo risco maior, que é a questão da inadimplência. No momento, na foto atual, nós temos apenas 0,60 aqui do portfólio com uma inadimplência do patrimônio líquido, tá? Então não é muito, é pouco. O fundo tem caminhado para o momento de qualidade aqui já há um tempo para trás até agora, tem mexido sim em relação a isso, então não está tendo inadimplência, mas a gente está vendo que pode estar acontecendo, a gente está vendo os bancos sofrendo com inadimplência, então pode sim começar a acontecer um pouco mais aqui no MXRF11, então é algo a se analisar. Será que vai dar um problema aí, de repente, em vários CRIs? É uma carteira bastante também diversificada, né? Porém, não podemos ignorar isso. Esse é um ponto aqui que até o momento está bem tranquilo, eu acredito que não vai ter, mas não ignore, né? E aí o outro ponto é a taxa, né? Todo esse trabalho aqui que eles fazem de conseguir um bom ganho em CRIs, né? E conseguir aqui baixa inadimplência, tem um custo que é taxa de anual aqui de 0,90, mas essa taxa está inclusa nos dividendos ali de 12,20 que nós vimos. Então, a gente nem precisa se preocupar muito, mas lembrando que existe essa taxa. Então, assim, não é de graça, você está pagando isso. Se a taxa é muito alta e o dividendo está alto, quer dizer que é um risco que você está tendo maior aí nos CRIs, né? De qualquer forma, só para lembrar que está aqui a taxa. Então, esses dividendos do MXRF11 que estão em 12,2, ele tem um ganho real, já que a inflação nos últimos 12 meses foi de 5,77. E o principal rival aqui seria o Tesouro, né? Um ativo mais com menor risco, praticamente zero risco, né? Então, aqui nós temos de pré 3,50 e a Selic que está em 3,75. Mas será que realmente é acima dos 12,20 do MXRF11?
Não por causa dos impostos. E também tem outro ponto aqui adicional, tá? E comparando os dividendos do MXRF11 com o Tesouro, nós temos então 12,20 no MXRF11 de dividendo, menos 5,77 da inflação, dá 6,43, uma continha de padaria, né? E aí nós temos aqui a Selic, 13,75, temos o IR de 15%, temos aqui a taxinha anual, temos também a mesma inflação e na padaria a continha aqui 5,72. E aí você pode estar querendo comparar então 5,72 com 6,43, que é correto a gente comparar fundos imobiliários de papel com renda fixa. Aí você vai falar, puxa, menos de 1%, não vale a pena investir no MXRF11. Só que o que está errado é como você está comparando, né? Por quê? Porque a Selic no ano passado ela saiu de 9,25 e foi subindo até 3,75. Então, esses 12,20 do MXRF11 já está isso, já está o aumento da Selic, no começo do ano que estava menor, depois está também a inflação quando foi para baixo, está quando ela subiu, está tudo embutido aqui nos 12,20, né? Já nos 13,75 do Tesouro Selic, não. Ele está contando o momento fim do ano, 13,75, mas no começo do ano estava em 9,25, então está contando aqui algo que não foi real. E aí está simulando que vai ficar 3,75 para o resto de todo sempre aí, o resto da vida. Não é também, né? Provavelmente se continuar isso aqui, a inflação terá subido. Porque até mesmo o Banco Central, que está cauteloso em relação à inflação, ele está achando que a inflação vai subir, por isso que ele mantém agora. A partir do momento que ele falar, puxa, não vai subir mesmo, essa Selic aqui vai cair. Então, quando esse rendimento do Tesouro cair, imediatamente vai cair o Tesouro Selic. Já o MXRF11, ele vai cair menos, porque ele tem aqui um pouco mais da metade relacionada à inflação, principalmente o IPCA aqui dentro. Então, ele tem um ponto de equilíbrio um pouco maior aí, e aí o nosso ganho está aí também, mas lembrando que ele não é 100% livre de risco como o Tesouro é praticamente 100% livre de risco, né? Então, isso do que você tem que pontuar aqui, que a comparação é correta, mas você tem que comparar de forma adequada, né? Se a gente pegar aqui numa continha bastante de padaria, não é a forma correta de fazer, tá? Começou no 9,25, terminou no 3,75, vou fazer uma média. Teve períodos que ficaram mais tempo, outros menos, mas eu vou fazer a média aqui só para a gente ter uma noção. 11,5 aqui, beleza. Então vamos pôr um 11,5 aqui para ver o quanto seria o rendimento real. 3,81. Então olha como mudou, né? Então, depende muito de como você vai fazer essa comparação. Se vai comparar, que é o correto, tem que comparar da forma mais precisa possível, né? Finalmente vindo aqui então para a nossa simulação, nós investimos R$ 20.000 no dia 2 de janeiro de 2017 e fomos reinvestindo os dividendos ganhos. Eu fui vendo ano a ano quanto ganhou de dividendo e fui reinvestindo. Pena que o investimento de fevereiro ainda não vai constar no aumento dos dividendos, né? Porque vai calhar para o mês 2. Mas de qualquer forma a gente já vai ver aqui, esses 5 anos aqui, o quanto que representou de verdade aí esse crescimento de dividendos, né? E a gente pode ver então os dividendos aqui foram realmente crescendo, ó. Primeiro ano aqui ele teve uma média de 153, segundo 165, ó, foi aumentando devagarzinho e 331 aqui no último ano, deu um belo salto, impulsionado um pouquinho com o cenário aí de Selic um pouco maior, né? 2022, 3, aliás, vai ser o maior de todos por conta da Selic e também por conta que vai ter um ganho maior, né? Nós já estamos aqui em 335, nós compramos aqui mais 4 mil de ações, então fevereiro aqui provavelmente seria ainda maior. E a gente vê então aqui os dividendos, né? Que foram aqui, ó, tiveram umas osciladas porque ele vai representar aqui a Selic, né, e o IPCA, mas ó, sempre crescendo, sobe e desce e crescendo. E aí, quando a economia vai junto bem com os nossos aportes, a gente consegue esse crescimento dessa forma significativa. E agora a gente vai comparar isso aqui com a inflação, né? Porque teve uma inflação também. Não adianta a gente ficar olhando aqui que nem bobo, achando que foi uma valorização de bruta aqui de 153 para 331. Não, vamos por a inflação. A inflação no período foi nada mais nada menos do que 75,93%, uma inflação gigantesca. Então, a título de informação, os 20 mil seriam hoje 35 mil, olha só, né? Então teve uma inflação gigantesca.
O que no bruto, esses R$ 153 parecia 116% de valorização, hoje dividendos de 331, tirando a inflação, aqueles R$ 153 da época hoje seriam 269. Então é como se eu falasse aqui, corrigindo pela inflação, que lá no passado eu aportei 269. Essa é uma forma aqui da gente ver, tá? Então, 2017 não aportei 153. Vamos falar que eu aportei 269,73, tá? E aí a gente tem então 331 hoje, que representa um ganho nos dividendos de 22,8, sem eu fazer nada, só reaportando os dividendos em 5 anos. Ah, é pouco? Vai depender aí da sua análise, né? Vale lembrar que nós investimos 20 mil em 2017 e simplesmente fomos reinvestindo dividendos ao longo dos anos. E o ano de 2017 não foi tão diferente de 2022, né? Até temos uma taxa Selic maior em 2022, mas não foi tão diferente. Em 2017 foi diminuindo até chegar a 7, em 2022 foi aumentando de 9,25 até chegar a 3,75. Então, é mais ou menos parecido. Lembrando que nós investimos no começo de todos os anos, sem grandes escolhas de preço, foi um ativo que a gente foi levando de forma muito tranquila, né? Você pode até falar, 2022 teve uma Selic um pouco maior, então diminui aqui, sendo muito pessimista, 20% de aumento, ainda assim interessante pela tranquilidade que foi. Eu, no meu perfil, já desde 2007 investindo em ações, eu acabo preferindo ações, obviamente, né? Mas assim, eu reconheço que é um ótimo início aí para quem está começando no mundo de investimentos, ou de repente para quem gosta realmente de um perfil mais seguro aqui, né? Vai da análise de cada um, né? Não estou recomendando compra nem venda de ativos, só estou aqui falando que pode sim, dependendo da visão aí, ser um ativo bastante interessante que superou a renda fixa aí do governo, pelo menos, né? Ao longo aí desses últimos 5 anos que a gente fez a simulação aqui, tá? Então ele representa um custo-benefício interessante, já que as ações, dependendo do que você fizer, tem um risco maior aí, né? Então deixa nos comentários, você tem o MXRF11, você está comprando, está observando, você investe em renda variável? Deixa nos comentários para eu saber, se inscreva no canal ativando o sino e eu vou deixar o link dessa carteira aqui no Investidor 10 nos comentários fixados na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo, valeu!